NutriNews Brasil fala diretamente aqui do Simpósio Brasil Sul de Bovinocultura de Leite, que acontece em Chapecó, dos dias 8 ao 10 de novembro. E eu tenho aqui ao meu lado uma figura importantíssima do setor de nutrição animal, o Ariovaldo Zani, que é presidente do Colégio Brasileiro de Nutrição Animal, o CBNA, e é o CEO do Sindicações. Tudo bem, Ariovaldo? Tudo bom. O Ariovaldo ele fez a palestra de abertura oficial do evento e abordou o tema de mercado e nutrição animal e o impacto disso nas proteínas de origem animal. Ariovaldo, como você citou na palestra, o Brasil é a solução para a segurança alimentar do mundo. Porém, nossos compradores ainda nos colocam muitas pressões e exigências. O que o Brasil tem feito e que a gente ainda pode fazer de melhor para melhorar essa relação com a exportação? Bom, a gente já tem trabalhado com inovação. A tecnologia, tem sido uma ferramenta essencial, uma série, de soluções de ordem nutricional, de melhoria de pastagem, o próprio plano ABC+, do Ministério da Agricultura, orienta, como traduzir, ou implementar tudo isso sob o ponto de vista da sustentabilidade, que de fato é um ponto em que a gente tem sofrido, ataques, exagerados, às vezes por ativistas e tal, mas de toda forma nós temos, é evidente, que nós precisamos dialogar. A partir do diálogo, com essas outras interfaces, sejam locais, domésticas ou estrangeiras, internacionais, através do diálogo você consegue comunicar, porque só há diálogo se houver essa comunicação entre transmissor e receptor e vice-versa. E aí, então, é a grande oportunidade de você mostrar o que tem sido feito, e as perspectivas, para que da forma como a agropecuária brasileira é sustentável. Então, é isso que a gente deve explorar, continuar explorando ou cada vez aperfeiçoando mais esse diálogo e essa comunicação, mostrando, escancarando, como que a produção agropecuária brasileira é sustentável e tem se esforçado para cada vez ser mais sustentável. Perfeito, Ariovaldo. E é muito interessante que você nos dá uma visão muito ampla, linkando sempre o mercado com a produção de grãos e as perspectivas. Inclusive, você apresentou durante sua palestra a comparação de dois gráficos muito importantes, que é a previsão da produção de ração, da demanda da produção de ração para a nutrição animal, sendo crescente, porém a produção de grãos cresce, mas não na mesma velocidade. Essa conta não fecha, Ariovaldo? Quais seriam possíveis soluções para esse problema que a gente já sabe que vai enfrentar? É importante salientar, isso é contabilidade, aritmética. Quando você faz um estudo de projeção, são estimativas, perspectivas, hoje olhando para o futuro, então há uma tendência, uma expectativa de um crescimento tal, percentual, enfim, na demanda ou na produção de rações. E as rações, para a produção, para a garantia, da produção da cadeia produtiva de proteína animal brasileira, utiliza milho, farelo de soja e outros ingredientes. Pois bem, há também a projeção, a estimativa de crescimento da produção de área plantada, de produtividade e da produção, finalmente, do milho, da soja. E o esmagamento da soja para a produção de óleo redunda num coproduto que a gente chama de farelo de soja, que também é muito utilizado na alimentação animal. Pois bem, quando você interpola todos esses gráficos, então você percebe que, mantidas as condições hoje de perspectiva futura, perto de 2030, tende, a contabilidade tende a mostrar um déficit na oferta de farelo de soja para atender essa demanda doméstica de produção de ração. Evidentemente, que eu estou me antecipando
a tecnologia, a ciência, ela caminha, ela evolui. Então a gente aposta, né, que teremos alternativas, né, de substituição, de compensação nessa diferença, né, ou na substituição do farelo de soja. Pode ser que nesse meio do caminho modifique as transações comerciais internacionais, o Brasil exporte menos farelo de soja e sobre mais para se utilizar, ou não, se exporte mais, você tem um déficit ainda maior. A gente tem visto um esmagamento ou um uso crescente do milho para a produção de etanol. E o coproduto dessa produção de etanol é o DDG. O DDG pode ser utilizado como substituto do farelo de soja também, parte dele, né? Parte do farelo de soja demandado. E, finalmente, uma série de outras alternativas, o uso, né, de aditivos, né, enzimas, aminoácidos sintéticos, o próprio outros aditivos alimentares que substituem parte dos grãos também. Então é evidente que a gente aposta, né, e espera que haja essa compensação. Mas hoje, de toda forma, né, respeitando as condições atuais, daqui a uns 5, 6, 7 anos, tende a nossa indústria de alimentação animal enfrentar um déficit pequeno, mas um déficit na oferta de farelo de soja, se não houver essas substituições, né? Um esclarecedor, obrigada. E agora, já partindo para a última pergunta, outra análise muito interessante que você fez foi uma análise SWOT, que pontua a força, fraqueza, oportunidades e ameaças da pecuária no Brasil. E aí, por curiosidade, eu queria que você citasse cada uma dessas características, cada uma dessas para a pecuária brasileira. São vários, né, nessa matriz de pontos fortes, fracos, ameaças e oportunidades, né? Eu elencaria em cada um desses quadros, né? O ponto forte brasileiro é a intensificação de safras, né? A gente produz mais de uma safra na mesma área, né? Então, evidentemente, né, que isso, além de aumentar a quantidade produzida, né, você acaba por diminuir a emissão de elementos ambientalmente nocivos, poluidores, né, por área, né, por conta dessa intensificação da safra, né. Em relação à oportunidade, aí é uma moeda, né, de cara e coroa, né, eu diria uma faca de dois gumes. Porque a gente tem aí essa nossa agropecuária muito integrada. A nossa pecuária é muito demandadora da nossa agricultura. E a nossa agricultura, né, ela depende muito também da pecuária, né, para que ela possa escoar sua produção e tal. Então, por essa relação muito intrínseca, eu chamo até de gangorra agropecuária, às vezes, quando se tem um ambiente muito favorável à agricultura, né, a pecuária sofre um pouco. E vice-versa. Quando a pecuária vai indo muito bem, às vezes é por conta da agricultura que tem seus produtos num preço, num patamar mais desvalorizado, né? Enfim, então quando eu falo de oportunidades, por exemplo, problemas climáticos, por exemplo, que possam, ou outros problemas que venham a afetar a produtividade ou a produção de grandes concorrentes nesse cenário internacional, grandes exportadores de grãos. Os Estados Unidos e a Argentina, por exemplo, né? Então, se eles têm algum problema, evidentemente o Brasil passa a ser também ocupar esse espaço adicional que sobrou. Isso é muito bom para a agricultura. No entanto, né, isso tende a inflacionar o preço do produto, do grão, que acaba atrapalhando, né, o produtor, o pecuarista local. Por outro lado, uma outra oportunidade é quando a suinocultura chinesa, por exemplo, tem lá problemas sanitários ou de outra ordem, e o plantel, enfim, é diminuído, a oferta de carne cai, né? E por ter esse plantel diminuído, eles vão importar menos soja. Atrapalha a nossa agricultura. Por outro lado, eles vão ter que buscar, para pelo menos minimizar esse déficit interno, importar mais carne suína
por exemplo, do Brasil, que é um grande exportador, e isso favorece a nossa pecuária, né? Então, na questão de oportunidade, né, você está muito atento. Depois, sob o ponto de vista de pontos fracos, né, eu acho que são vários, né, mas eu diria que o que mais me preocupa é a nossa infraestrutura, logística de transporte. Quando eu falo logística, é porque a nossa capacidade estática de armazenamento, né, ela deixa a desejar. Então, um terço praticamente da produção agrícola não tem onde ser armazenada. Isso há perdas, inclusive perdas econômicas, porque o detentor dos grãos tem que se livrar logo daquilo, porque ele não tem onde armazenar, né? E aí ele perde oportunidades de valorizar seu produto, né? Isso é um problema. E outro, realmente, do transporte. O nosso transporte é predominantemente rodoviário, né? O modal rodoviário. As distâncias brasileiras são continentais, né? Nós temos o polo produtor de aves e suínos localizado na região sul e o grande produtor de grãos na região centro-oeste. Então você tem que buscar esses grãos, né, ou deslocar por milhares de quilômetros, né, até a região sul e aí o produto da região sul produzido que vai abastecer, lógico, várias regiões do Brasil todo e que trafega, né, pelas rodovias, né? Isso é um custo enorme para o país, para a manutenção desse piso, né? É uma frota antiga, né, emissora de poluidora, porque o transporte rodoviário é movido ao combustível fóssil. Eu vejo isso como um ponto fraco. E em relação à ameaça, né, eu vejo essa militância ou o ativismo exagerado, né, voltado à questão ambiental e apontando o Brasil como grande vilão. Evidentemente, né, o Brasil é um país da agropecuária. O metano é resultado da atividade antropogênica. E o Brasil, por ser um país da agropecuária, é lógico, né, que o maior emissor nesse caso é a pecuária, a agropecuária, né, diferente de países industrializados que tem lá outros fatores, né, que são os grandes emissores. Mas, independente disso, apesar dessa... é uma ameaça, porque a gente, embora coloque em prática, já tenha praticado uma série de iniciativas, né, ações para mitigação desses efeitos poluidores, enfim, seja de descarga orgânica, de eutrofização, de nitrificação, ou mesmo de emissão, né, de gases do aquecimento, né, de efeito estufa, muito mais deve e será feito por conta da tecnologia que está aí já disponibilizada, né? E nesse caso, né, essa ameaça ela tem que ser combatida, como eu antecipei, através da comunicação. Comunicar muito bem, mostrar, desmistificar, né? E lógico, né, apresentar esse equilíbrio, esse balanço. Muito embora nós pareçamos ser grandes poluidores, nós somos grandes produtores de alimento. Nós garantimos, né, a segurança alimentar, né? Somos, de certo, seremos os grandes solucionadores, né, relacionados à questão energética, à produção de energia verde, né? E, como eu disse também, uma das grandes soluções para os problemas das mudanças climáticas, né? Então, nesse caso, essa ameaça ela deve ser combatida através do diálogo, né, da comunicação, então melhorar essa comunicação, participar, né, desses fóruns onde se trata disso e mostrar, né, que de fato, né, há sim, né, há uma atividade, assim como em qualquer outra atividade, essa atividade antropogênica ela é geradora, né, ela é poluidora. No entanto, né, a produção brasileira, né, ela é uma produção de alimentos cujo esforço que se faz, né, é torná-la cada vez mais sustentável. Tá? Sim, perfeito. Obrigada, Ariovaldo.
por todas as colaborações. É sempre muito enriquecedor poder ler, escutar o senhor. E continue acompanhando a Nutri e fique sempre bem informado sobre o mundo da nutrição animal.